Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou o diácono Eric Módulo e uma grande alegria a gente, nesse momento, se encontrar para bater mais um papo sobre um assunto relacionado à doutrina e à história da Santa Igreja Católica. No programa de hoje, nós temos um assunto interessante, um assunto especial, um assunto que eu tenho a impressão que em algum momento da vida você já parou para ler um artigo ou, quem sabe, assistir um documentário a respeito de um dos, não sei se talvez um dos, ou talvez o maior símbolo, né, relacionado à paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, discutido nos últimos 2000 anos. Estou falando do Santo Sudário. O programa de hoje é um especial sobre o Santo Sudário, também conhecido como Sudário de Turim. A gente vai entender por que ele tem esse nome. Você já viu aí uma réplica, nós temos aqui nos nossos estúdios uma réplica do Santo Sudário, onde a gente vai comentar alguns detalhes sobre isso, sobre as pesquisas ao longo dos séculos sobre o Santo Sudário. Enfim, o programa de hoje é um programa especial sobre a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, baseado no Santo Sudário e nos estudos ao longo dos séculos sobre esse grande símbolo. O Padre Guido Montinelli está aqui ao meu lado. Padre Guido, mais um assunto interessante para a gente conversar hoje. Sem dúvida, meu grande abraço fraterno, prezados amigos telespectadores. Acredito firmemente naquele antigo e sempre válido provérbio que afirma que o amor aumenta através do conhecimento. Quanto mais se conhece, mais se ama. E isso é válido também diante de um assunto tão profundo que nós queremos apresentar para os senhores nesta oportunidade. Um estudo a respeito do Santo Sudário de Jesus. Muito bem. Além do Padre Guido Montinelli, que é o nosso companheiro sempre de catequese aqui na Rede Século XXI, nós recebemos hoje também, estamos aqui com muita alegria recebendo a visita do Antônio Carlos Corcione. Antônio Carlos Corcione é um advogado, grande pesquisador sobre esse assunto do Santo Sudário. Corcione, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, é sempre um prazer estar na nossa casa. É verdade, o Corcione estava contando aqui para a gente nos bastidores que acompanha os trabalhos da Rede Século XXI já há muitos anos, desde o início dessa obra? Desde o início, quando não existia tudo isso aqui. Que legal. Desde o início, quando as gravações eram feitas numa câmerazinha de mão. Olha que legal. Início de tudo isso. A nossa história, antes da Rede Século XXI estar instalada hoje aqui em Valinhos, nos estúdios, vários estúdios que nós temos aqui nesse complexo televisivo, começamos numa outra estrutura, na cidade de Campinas, menor, e o Corcione, dessa época, já conhecia o nosso trabalho, já tinha sido colaborador conosco aqui de diversos assuntos importantes. Naquela ocasião, Corcione, já, vamos, pelo menos mais de 20 anos atrás, o senhor já estudava o Santo Sudário? Já, porque isso deve ter sido por volta de 1987, 86, que é o início da século XXI. Eu comecei a estudar o Sudário em 76. 76. Quer dizer, já vão 43 anos já, né? Muito estudando bem. o Sudário. E a gente vai, então, aproveitar um pouco desses seus estudos ao longo desses anos aqui na nossa conversa de hoje sobre o Santo Sudário. Para que a gente não pegue alguém desavisado, pode ser que alguém não tenha grande familiaridade com o Sudário de Turim. Então vamos do início. O que é o Santo Sudário e por que ele é conhecido como Sudário de Turim? Padre Guido e Corcione, o senhor fica à vontade, um começa, outro complementa, do jeito que o senhor quiser conduzir a nossa conversa, tá bom? Então vamos do início. O que é o Santo Sudário e por que ele se chama também Sudário de Turim? Certo, diácono Eric, quando se fala do Santo Sudário, temos que chegar aos tempos de Jesus, quando diante de uma pessoa, digamos assim, morta, havia toda uma sequência de um rito antes da sepultura. Na verdade, no caso específico de Jesus, quem era condenado a morrer na cruz perdia este direito. Certo. Foi somente um tal citado com o nome de José de Arimateia que solicitou a Pilatos de abrir uma exceção. Pilatos, responsável pela morte de Jesus, que estava cheio de remorso de consciência, abriu esta exceção. Mas temos que considerar um fator importante. A lei proibia a exposição de cadáveres no dia de festivo. Certo. E o dia começava às 18 horas da tarde. Portanto, naquela sexta-feira,
que nós hoje chamamos de Santa, às 6 horas da tarde iniciava o sábado e era proibido expor os cadáveres. Por isso, Pilatos mandou quebrar as pernas dos 3 para que, perdendo o sangue, morressem asfixiados em pouquíssimos instantes. Certo. Na verdade, Jesus já estava morto. Os outros 2 tiveram as pernas quebradas, mas de Jesus não, porque Jesus tinha sido também flagelado, já tinha perdido muito sangue antes, né? Agora, tudo aconteceu às pressas. Tiveram que lavar sumariamente assim o corpo de Jesus, pegaram este lençol, o nome de sudário, o lençol, uma peça só, certo, que cobria o corpo dos pés até a cabeça e da cabeça até os pés, para dar uma digna sepultura, mas lutando contra o tempo. Por que digo este pormenor? Porque é aí que nós entendemos, né, doutor Antônio, o que aconteceu na madrugada do domingo, quando as piedosas mulheres chegaram lá no túmulo para, não digo embalsamar, mas fazer todo aquele ritual, e encontraram inclusive o túmulo aberto e o corpo de Jesus não estava mais. Certo. Portanto, tiveram que sepultar, digamos assim, Jesus dentro de uma gruta. Não existiam os cemitérios, como nós chamamos hoje. Eram lugares cavados nas rochas e colocaram uma pedra na frente e pronto, ficavam lá os cadáveres, né? Tudo lutando contra o tempo, porque se aproximava o dia festivo. Agora, quando chegaram as mulheres e chegaram os apóstolos, notaram que o corpo de Jesus não estava mais, mas o sudário estava lá. E, inclusive, até dobrado, fala o evangelista Marcos, né? Outros não falam que estava dobrado. Há uma pequena divergência na exposição dos 4 evangelistas, mas o sudário que cobriu o corpo de Jesus estava lá. E é exatamente este sudário que hoje nós admiramos e meditamos diante do que ele nos representa, porque tem tudo para dizer que se trata de um homem que foi colocado na cruz, que sofreu todas as características da paixão de Jesus e, portanto, não ficamos absolutamente satisfeitos no sentido de dizer que já sabemos tudo, não. Pelo contrário, os estudos, né, as análises, as pesquisas e também, usamos a palavra clara, as meditações que se fazem diante desta imagem, despertam muita comoção e novas descobertas também da ciência, mas, sobretudo, alimenta mesmo a nossa fé. Corcione, primeiro eu queria que o gentileza explicasse para a gente por que ele é conhecido como sudário de Turim, e um breve resumo dos lugares que percorreu esse tecido até chegar a Turim. Bom, em primeiro lugar, primeira coisa, eu gostaria, depois dessa explanação linda do Padre Guido, é importante saber que a própria lei proibia a envoltura de panos nos cadáveres condenados à morte. Certo. A esses era reservado um só pano. Na época, quando morriam, eles envolviam em muitos panos, tantos quantos fossem a riqueza do morto. Certo. Quer dizer, quanto mais panos, mais nobre. Lázaro era rico e ele levou alguns minutos para sair. Isso está no Evangelho, é muito claro isso. Lázaro, sai daí. Ele levou alguns minutos, porque ele estava se desfazendo de todos aqueles panos que ele tinha envolvido no seu corpo. Certo. Por sorte, Jesus só teve um. Pilatos, com remorso, autorizou que se colocasse ou um pano de linho, porque era para ter um pano qualquer, mas Pilatos autorizou que fosse de linho. Tanto certo. Que Nicodemos e José de Arimateia passaram por um processo sério com o Sinédrio, porque usaram linho, que não podiam ter usado o linho, entendi, mas usaram o linho por aquiescências de Pôncio Pilatos. Mas, tudo isso. O sudário sai de Jerusalém no ano 30 da nossa era. Ele, logo depois da morte de Jesus, ele sai, ele vai para a cidade de Edessa. Por quê? Ele é uma mortalha. Edessa é a atual Turquia, isso, hoje em dia. Ele é uma mortalha. E a mortalha, para o povo judeu, ele é considerado impuro. Ele não poderia ter nada, judeu nenhum, ele se torna impuro quando ele
toca em alguma coisa morta. Certo. Então, imagina ele ter lá uma mortalha que, presume-se, tinha até uma imagem gravada, tudo que não podia para o judeu. Então, certo. Alguém achou por bem retirar o sudário de Jerusalém. Edessa tinha um rei, chamava-se Abigar V. E esse rei tinha um problema sério, ele era leproso. O Abigar V sabia que em Israel tinha lá um cidadão que, entre outras coisas, curava leprosos. E o que ele faz? Ele manda 2 discípulos, 2 súditos dele, irem para Jerusalém para levar Jesus para Edessa, para que o intuito dele maior era o quê? Que ele venha para cá e cure a minha lepra. Entendi. Quando o súdito, Adaí, chamava um dos súditos de Adaí, ou Tadei, um dos súditos do Abigar V, ele chega em Jerusalém, Jesus já estava morto. Ele vai procurar, ele vai onde se encontravam os apóstolos e começa a procurar, e alguém tem a brilhante ideia: vamos entregar o sudário ou o pano, a mortalha, para que vá para Edessa. Aliás, o próprio sudário já foi chamado também, no seu nome, diretamente ao tecido de Edessa também, não já? Isso, já, ele virou o tecido de Edessa. Por quê? E o que eles fizeram? Eles dobraram aquele pano. O sudário tem 4,36 m de largura, certo. ou 4,41 m por 1,13 m de largura. 4,36 m ou 4,41 m de comprimento por 1,13 m de largura. Eles dobraram a parte de maneira que ficasse a parte de trás atrás, a parte da frente na frente. Se você me permitir, pois não. Eu tenho até aqui uma maneira para a gente poder ilustrar isso melhor. O sudário seria mais ou menos isso. Tá certo. Então, eles fizeram assim, certo, assim, e dobraram em 8 vezes no final, de modo que daquela imagem só aparecesse a face. Por quê? Eles não podiam, ainda que fosse dar para um pagão, eles não podiam dar uma mortalha, ela não seria bem vista. Então, certo. Como a história já havia dito que Jesus suou sangue, que as mulheres foram lá e secaram o rosto de Jesus enquanto ele carregava a cruz, mandaram para Edessa a toalha ou pano, o lenço, que secou o rosto de Jesus. E ele passou a ser conhecido por Mandilhão, em francês, o grande lenço. Certo. Ele chega, isso está no livro de Eusébio de Cesareia, o livro da história da igreja. Certo. Ele chega em Edessa, Eusébio de Cesareia diz no livro, escrito no século I, que é um dos padres da igreja, né, Padre Guido? Um membro da patrística, né? É uma das maiores autoridades da história da igreja. E Eusébio de Cesareia diz, no seu livro, número 1, no primeiro capítulo, que ao chegar o Mandilhão em Edessa, uma luz muito forte teria emanado do tecido. E imediatamente o Abigar V ficou curado da lepra dele. Quer dizer, Jesus pessoalmente não esteve lá. Não, mas curou a lepra do Abigar V, que era o que ele queria. Entendi. O Abigar V imediatamente manda fazer uma moldura de ouro para esse tecido, e ele permanece em Edessa. Eu acho que o Padre Guido sabe melhor do que eu, que a primeira igreja católica do mundo não está em Jerusalém, está em Edessa, está na Turquia. É justamente uma capela que foi construída para abrigar essa face. Só um parênteses aqui, Padre Guido. Na Turquia, é tão citado também nas cartas de Paulo, conhecido como Ásia Menor, é isso? Desse mesmo que a gente está falando, né? Ásia Menor. Naquela época era chamada de Ásia Menor, nós chamamos hoje de Turquia. Entendi. E foi a primeira terra de evangelização quando Jesus, momentos antes de subir para o céu, mandou os apóstolos no mundo inteiro. A imagem edessena, né, como ficou conhecida, começaram ali, os próprios súditos do Abigar, vendo que tinha, eles começaram a divulgar, a difundir o cristianismo. E o cristianismo cresceu muito em Edessa por causa disso. Certo. Mas o Abigar morreu, subiu ao trono um filho dele chamado Mahanus VI. Mahanus VI era completamente pirado. Ele, antes do sudário chegar em Edessa, valia tudo, era festa, era farra, era tudo. Depois que chegou, começaram a pregar, olha, isso não pode, isso dificulta, isso tem problema. E
E o Mahanu VI falou, quer saber, eu não quero mais saber dessa história de ser cristão, não está legal aqui, viu? E ele começou a perseguir os então cristãos de lá. Alguém foi lá com medo de que sumisse a relíquia, retira o sudário do alto da capela e coloca num nicho na entrada da cidade. Certo. Lá ficou por 300 anos. Depois de 300 anos, Edessa é um lugar, até hoje, muito passível de terremotos. Certo. Depois de 300 anos, teve uma chuva muito grande, uma enchente muito grande, um terremoto muito forte que praticamente destruiu Edessa. Constantino manda reconstruir Edessa. E quando ele reconstrói Edessa, eles encontram num nicho, nos muros da antiga cidade, eles encontram o sudário. Eles encontram o mandilhão. Já na era de Constantino, então. Já na era de Constantino, quer dizer, que era cristão. Porque Constantino já tinha o sentimento cristão. Depois de 300 anos que ele ficou lá. O sudário fica em Edessa até... Ele é tirado de Edessa e vai para Constantinopla. Constantinopla não podia acreditar que eles tinham todas as relíquias, eles tinham pedaços de cruzes, eles tinham cravos, eles tinham... Nossa, tinha um pedaço de cruz que dava para construir umas 1.500 cruzes, mas eles não tinham a principal relíquia que tinha do cristianismo, que era a face, o sudário de Turim, ou o mandilhão, que estava em Edessa. Lembrando Constantinopla, atual Istambul. Isso. Eles mandam cercar Edessa e retiram de lá o sudário. Certo. Retiram de lá o mandilhão. E o mandilhão entra em Constantinopla. Quando ele chega em Constantinopla, ele é adorado por uma população enorme que seguiu em procissão até ele ir para a Catedral de Hagia Sofia. Na Catedral de Hagia Sofia, o sudário é venerado pelos filhos do imperador. Um deles chamava-se Constantino Porfirogênitos, que fica horas na frente da face. Quando ele sai de lá, perguntam para ele, o que você viu? Ele disse, eu vi uma imagem aquerópita, não feita por mãos humanas. Essa é uma vera ícone, uma verdadeira semelhança. E o que é interessante, vera ícone, verdadeira semelhança. Se juntar as duas palavras, Verônica, que entra para a história como aquela que criou a face de Jesus no exercício piedoso da Via Sacra. Isso. Na sexta estação, Diácono Eri, nós contemplamos esta mulher, Verônica, né? Que não está gravado ou registrado na paixão de Jesus, mas entrou como forma de devoção popular de alguém que teve compaixão e enxugou o rosto de Jesus. Mas ainda que faz parte da piedade popular, não seria demais forçar a barra se a lenda não tivesse vindo, por exemplo, dessa história que... Não, o nome veio dessa história. O nome certamente. As mulheres ajudavam, davam água, não só para Jesus, mas principalmente para Jesus. Mas o nome tem relação com o sudário. Aí o nome que o Constantino Porfirogênitos falou que era uma vera ícone, foi transformado em Verônica e a história resolveu colocar o nome daquela piedosa mulher de Verônica que veio desse pedaço. E não esqueçamos que o trabalho do imperador Constantino foi, digamos assim, solicitado pela mãe dele, que hoje é Santa Helena. Foi ela, inclusive, que exatamente no ano 314, 315, mandou fazer um trabalho para descobrir até os restos da cruz de Jesus. Sim. E como aconteceu, como o senhor veio muito bem a citar, o milagre daquele imperador lá na Turquia. O Abigar V. Exato. Quando se tratou de reconhecer a cruz de Jesus, aconteceu algo de semelhante. Temos duas versões, doutor Antônio Carlos. Uma versão católica que afirma que o bispo mandou fazer tipo de uma novena e mandou trazer uma pessoa muito doente, que quando o corpo tocou na cruz, ficou curada. Certo. Ao passo que a versão ortodoxa fala que trouxeram um morto. E este morto também recuperou a vida
quando o corpo dele foi encostado à cruz de Jesus. Era a maneira que eles tinham para provar que aquela cruz que eles tinham achado realmente teria sido a cruz de Jesus. Claro, e por isso Santa Helena depois, à medida que o Império Romano se instalou com o seu filho sendo imperador, boa parte dessas relíquias foram trazidas para Roma e estão lá até hoje. Sim, estão lá até hoje. Exato. E tem uma igreja, uma basílica chamada de Santa Cruz, em Jerusalém, onde estes restos da paixão e morte de Jesus podem ser vistos até no dia de hoje. Em Roma. Muito bem, mas vamos continuar a história que eu quero chegar em Turim. Vamos lá para chegar em Turim. Rapidinho. Vamos lá. Aí, o que acontece? O sudário fica em Constantinopla. Certo. Dessa maneira, sempre fechado. De repente, a Quarta Cruzada vai para Constantinopla para poder preservar Constantinopla, que estava falida. Ela era muito chique, muito bonita, pessoas de muitas posses, mas Constantinopla estava falida. Certo. E eles contratam a Quarta Cruzada justamente para resolver os problemas de Constantinopla. E dessa maneira, a Quarta Cruzada entra em Constantinopla, fica lá durante anos e o rei não pagou eles. Não pagou, e os cruzados nervosos, eles eram regidos por um comandante chamado Roberto de Clari, um ladrão. Ele, entre outras coisas, eles saqueiam Constantinopla. Certo. E, entre outras coisas, eles levam de Constantinopla o mandilhão sagrado. Esse mandilhão vai aparecer na França, de posse de uma família Charnay, ou Charnay. O seu cavaleiro principal, Geoffrey de Charnay, começa a expor o lenço. Mas ele é perseguido. A igreja não acreditava que aquilo fosse aquilo que era. Certo. E ele fica preocupado com aquilo que ele ia fazer. Ele estava sem dinheiro. E nesse momento ele retira a moldura de ouro que envolvia a face para poder fazer uns trocados para ele. Ele queria construir uma igreja. Certo. Em Chambéry. Ele queria construir essa igreja, ele precisava de dinheiro, então ele tira a moldura de ouro. E quando ele tira a moldura de ouro, pela primeira vez na história, o sudário se abre e aparece por completo, por inteiro, isso em 1400 e qualquer coisa, 1452. Se não Certo. Deixa eu pegar aqui para mostrar para a câmera. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma réplica maior que a gente tem. Mas sim, isso é só para a gente ilustrar. Isso, dá aqui um take para a gente. Isso aqui, então, uma pequena réplica aqui do sudário para lembrar o quê? Que é um tecido único, né? Como o Padre Guido explicou no começo, Padre Guido? Cobrir as costas e também a frente do corpo de um personagem aqui, que nós vamos conversar sobre esse personagem na sequência. Exato, mede 4,41 metros por 1,13 metros de largura. Sim. Bom, então a gente está aí no século XV já. Já no século XV. Estamos muito longe de Turim? Não, estamos bem perto. Não, estamos na França agora. Estamos na França. Vamos chegar em Turim. Como é que foi parar em Turim? Uma coisa fantástica. Quando ele chega... Mas a família de Lirey tem problema, a família Charny tem problema. Um louco vai na capela e põe fogo na capela, em 1532. Foi o primeiro incêndio que abateu o sudário. Bom, então a gente já estamos entrando na história propriamente. Primeiro, século XV. 1532. Que nós temos marcas até hoje no Santo Sudário por causa disso, né? Todas as marcas. As irmãs Clarissas de Chambéry, com muito carinho, cerziram as marcas queimadas do sudário. Certo. Agora, o que é muito interessante, o sudário foi queimado de alto a baixo, porque ele estava dobrado e estava dentro de um relicário de prata. A prata derreteu e pingou uma gota dessa prata no tecido e fez um buraco enorme. E quando se abria a peça, esse buraco, ele era de alto a baixo do sudário, ele fez um estrago tremendo. Então, depois nós vamos ver na nossa cópia. Isso, eu pedi assim, Corcione, daqui a pouco eu queria que o senhor fosse lá até a nossa réplica, e aí o senhor aponta pra gente o que é a queimadura, o que são as marcas, certo? As irmãs Clarissas cerziram o sudário e alguém achou por bem, tinha que tirar o sudário de Chambéry, porque não podia ficar lá em Chambéry. A princesa de Savoia
princesa da Itália, do reino da Itália, ela vai e compra o sudário. E leva o sudário para a região onde eles tinham a sua casa, porque o reino da Itália não ficava sitiado na Itália, eles ficavam na França. Até que, na Itália, e isso o Padre Guido vai saber muito bem, a Itália foi acometida pela peste negra. E o arcebispo de Milão, Carlo Borromeu, hoje santo da terra do Padre Guido, hoje santo e padroeiro da Itália, ele fala, eu vou a Chambéry a pé, eu vou venerar o sudário lá. E alguém falou, mas padre, o senhor não vai conseguir, como é que o senhor vai atravessar os Alpes? Eu vou, se curar a peste negra, eu vou a pé. A peste negra foi curada e alguém ficou com pena, falou, não, peraí, não vamos deixar ele ir de Milão a Chambéry a pé, atravessar os Alpes para chegar para ver o sudário. Não, aí a família real italiana traz o sudário para Turim. Certo. E é onde ele permanece até os dias de hoje. E não esqueçamos que Carlos Borromeu destacou-se como arcebispo por ter visitado pessoalmente todo o território da diocese, que até hoje, entre aspas, chega até na Suíça. Chega na Suíça. Ou seja, uma diocese muito grande. De Milão, exato. Então, Carlos Borromeu, na verdade, foi responsável indiretamente. Quando ele chega, ele sai de Milão e vai a pé a Turim. Quando ele chega em Turim, ele fica 6 horas na frente do sudário, agradecendo pela cura da peste negra. Olha e só. hoje ele é o padroeiro de Turim. Hoje ele é o padroeiro da Itália. Bom, uma vez que chegou em Turim, está lá até hoje. Permaneceu até hoje. Você sabe que a princesa, ela foi excomungada pela igreja francesa. Ela foi excomungada por ter tirado o sudário de Chambéry e levado para Turim. E Turim é onde tem o palácio, tem até hoje o Palácio Real de Turim, onde ficava a família real italiana, que eles passavam algum tempo lá e algum tempo em Algarve. Certo. Mas o sudário permanece em Turim até hoje. Antes disso, quando ele esteve em Constantinopla, o sudário passou, nas épocas ruins, ele passou em mãos dos cavaleiros templários, que eram os grandes curadores de todos os tesouros que tinha na terra. Alguém deixou o sudário com a ordem dos templários. Ele fica durante anos de posse dos templários. E os templários, muitos dos templários tinham as suas feições semelhantes à feição do homem do sudário. Eles se deixavam crescer a barba e o cabelo de maneira que eles se parecessem ao homem do sudário. Quer dizer, tamanha influência que é... A influência que o sudário fez. Padrinho, daqui a pouco a gente vai entrar propriamente dito, né, nos detalhes do sudário, uma série de riquezas que a gente tem. Lembrando que a gente tem essa réplica aqui que a gente vai mostrar alguns detalhes durante a nossa conversa da réplica que temos aqui do Santo Sudário nos nossos estúdios. Mas assim, está lá em Turim. Basta chegar qualquer época do ano, qualquer dia lá em Turim, na catedral, que a gente vai poder ver o Santo Sudário? Não, Diácono Eri, não é bem assim. A exposição do Santo Sudário não respeita, digamos, o desejo das pessoas. É claro que gostaríamos todos, né, mesmo de uma maneira virtual, estar lá na frente desta exposição. Ou ostensione, como é chamado a língua oficial. Ostensione. Ostensione, exato. A Igreja prefere um outro critério, por exemplo, num jubileu, ou jubileu ordinário, jubileu da misericórdia, por exemplo, né? Ou outras datas importantes na história da Igreja. Foi exposta, por exemplo, no aniversário da primeira fotografia de Secondo Pia. Secondo Pia, que foi o primeiro fotógrafo, inclusive em Turim, Diácono Eri, que a menos de 1 quilômetro da catedral, onde está o Santo Sudário, tem um museu do Santo Sudário.
Se alguém estiver em Turim, gente, eu vou para lá, na rua San Domingos Savio, número 28. 28. Lembro até o pormenor. Via San Domenico 28. Exato, uma visita que merece mesmo, Diácono Eri, porque tem até a máquina fotográfica original. Não exagero, fazendo um tamanho desse, assim, enorme, parece como um cubo, e que foi usado para ter aquela imagem que nós todos contemplamos. Só um parênteses rapidinho, que o senhor citou a rua São Domingos Sávio, porque em Turim também foi cenário de um outro episódio bonito relacionado a São Domingos Sávio e um outro grande santo que viveu em Turim. Estão falando do... De São João Bosco também. São João Bosco, exatamente. Né? Então, que era sudarista. Ele era devoto do sudário. Bom, eu disse que daqui a pouquinho a gente vai entrar propriamente dito ali nos detalhes do sudário. O Corcione vai lá próximo aqui aos nossos estúdios, aqui ao lado onde a gente está conversando, para mostrar alguns detalhes. Mas assim, só para ficar bem claro, quando foi que aconteceu essa primeira foto? Em que época foi? 1898. 1898. Foi a grande... o reino da Itália queria se mostrar para o mundo como muito próspero. Então ele faz a virada do século, ele faz a grande exposição de Turim. O que Turim representava para o mundo. Turim representava para o mundo tudo aquilo, as feiras, era uma das principais cidades do mundo. Inclusive, Turim naquela época era a capital da Itália. A capital da Itália, aquela Itália da época. Certo. Hoje é Roma, mas a primeira capital foi Turim, porque era a sede do governo. O rei vivia em Turim. Exato, o rei Vítor Emanuel II, que era de lá. Como é que é o nome do fotógrafo mesmo? Secondo Pia. Advogado. Olha lá, colega do senhor. O advogado vai se meter com o sudário, dar essas coisas. Pois é, a gente percebe, né? A gente percebe a paixão, né? Bom, então ele foi a primeira vez que o sudário foi fotografado. Sim. E a notícia escorreu o mundo. Segundo Pia, ele faz é importante a gente dizer que o sudário, ele é naturalmente um negativo fotográfico. Tudo que é claro no original é escuro no sudário, tudo que é escuro no sudário é claro no original. O que é lado direito é lado direito, o que é lado esquerdo é lado esquerdo. Ele não é uma imagem, ele é uma imagem invertida, ele não é uma imagem televisada. Certo. Que você vê ao contrário. Você vê o lado direito no lado direito, o lado esquerdo no lado esquerdo. Ele é negativo. Entendi, como se fosse um negativo de uma fotografia. Isso. Segundo Pia vai e tira a fotografia do sudário, depois de uma briga enorme que ele teve para conseguir tirar aquela fotografia, ele tira a primeira fotografia do sudário e vai revelar. Quando ele revela a chapa do sudário, da fotografia do sudário, ele recebe nas suas mãos, depois de passar nos líquidos, ele recebe nas suas mãos o negativo de um negativo. Então ele vê a imagem positiva do sudário. E segundo Pia escreve no livro dele, que o Padre Guido viu também no Museu do Sudário, ele está escrito: depois de 19 séculos, eu sou o primeiro ser humano que estou vendo Jesus Cristo. Que interessante. É um negócio fantástico, o negativo do negativo. Olha, o segundo Pia foi brutalizado por causa dessa foto que ele tirou. Mas essa foto que deu origem a todos os estudos científicos que fizeram pelo sudário. Em 1902, cientistas já começaram a estudar o sudário. O sudário foi apresentado, a fotografia do Secondo Pia foi apresentado como prova da existência de Jesus. Certo. Olha, Jesus existiu, e levaram isso para Sorbonne. Querer provar em Sorbonne que Jesus existiu. Olha, foi uma loucura as coisas que aconteceram no decorrer disso. Em 1904, novas pesquisas científicas em cima do sudário. E isso vai até 1933. A primeira exposição do século XX que nós tivemos conhecimento foi em 1933. Em 1933, então a primeira vez que o século XX viu. 300 mil pessoas foram para Turim para poder ver o sudário. Entre essas 300 mil pessoas estava um médico catedrático da Universidade de São José, em Paris. Chamava-se Pierre Barbet.
Pierre Barbet falou, vou desmascarar isso aí. E passou 20 anos tentando desmascarar o sudário. E quando ele morreu, foi o maior sudarista da história que se teve conhecimento, Pierre Barbet, o catedrático, o médico. Olha só. Que prova que o sudário é autêntico, que ele prova através da medicina que jamais poderia ter sido uma falsificação. Pierre Barbet escreve um livro, A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, que eu recomendo. Esse livro não existe. Aliás, parece que ele foi reeditado. É um livro que todos deveriam ler, que é maravilhoso, são maravilhosos os trabalhos que o Pierre Barbet fez em cima das cópias do sudário. Eles não tinham acesso a próprio tecido, eles trabalhavam em cima das fotografias tiradas primeiro por Secundopia e depois por um assistente do Secundopia chamado Giuseppe Henry, que tem até hoje na Via Garibaldi, ele tem o estúdio do Giuseppe Henry, que são dos netos dele, estão lá até hoje, no mesmo lugar. Ele tira a primeira foto colorida do sudário, isso em 1933. E com base nessas fotografias que a ciência passa a estudar o sudário. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o primeiro intervalo. Na volta, vou fazer uma introdução aqui com o Padre Guido, para a gente entender um pouco mais características desse personagem do sudário. E o Corcione vai ficar conosco ali ao lado dos nossos estudos, para a gente comentar sobre características, então, da réplica do Santo Sudário que aqui nós trouxemos aqui para os nossos estudos. E assim a gente conhecer um pouco mais e aprofundar os nossos estudos, por que não dizer, relacionado, então, ao Santo Sudário, tá certo? Não sai daí, a gente vai para o intervalo, a gente volta já já.